Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Beltrina. Sejam bem-vindas. Eu vou falar a minha audiodescrição. Meu nome é Jéssica Bran, eu sempre esqueço de falar meu nome. Hoje eu tô de cabelo preso. Eu tô com um brinco enorme, que ele é preto e com tons de marrom pelo vídeo aqui, mas ele é vermelho. Eu tô com uma blusa gola alta branca, com um coletinho xadrez entre preto e branco. Hoje eu tô de óculos, porque tá difícil enxergar, gente, importante. E meu fundo, ele é um fundo com várias figuras geométricas em tons de cinza, num fundo branco. E são formatos de hexágonos. A minha pele é branca e eu tenho 32 anos. Eli, contigo. Bom, boa noite, muito obrigada, Beltrina, por estar aqui com a gente. Nossa, toda vez que a gente faz um convite e tem esse prazer enorme da pessoa dizer, nossa, lógico, muito bom, a gente fica muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu sou Eliane Kreisler, tenho 63 anos, cabelos inteiramente brancos até o ombro, né? Pele branca, uso óculos, hoje estou com óculos meio amarelado e marrom, né? Uma argola dourada, com uma echarpe verde de xadrezinho com branco, e o meu fundo é um fundo branco, com umas listinhas pretas. É isso, agora é com você, Beltrina. Bom, eu sou Beltrina Corte, mulher branca, velha, 64 anos, cabelos grisalhos, também de óculos, desde os 15 anos, então não é por causa da velhice, tá bom? Com armação vermelha, uma blusa de gola alta azul marinho, sentada aí numa cadeira de gamer, que eu preciso para as minhas costas, né? E eu estou aqui no quarto de uma das minhas filhas gêmeas, e atrás de mim tem uma plantinha e alguns livros, né? E agradeço, né, o convite, né? Eu acho que teremos aqui uma boa conversa. Beltrina, eu vou pegar hoje uma frase que a Eli fala sempre, né? E eu gostaria que você falasse da Beltrina pela Beltrina. Olha, a Beltrina é uma pessoa muito assim, digamos, ela persegue aquilo que ela deseja, né? Sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço, né? Eu diria até obstinada, né? Sou super comprometida também com as questões sociais, isso desde os meus 15 anos, então é uma preocupação que eu tenho muito grande. E sou uma mãe de 3 filhas maravilhosas, que estão também junto aqui comigo, né? Fazem parte da equipe do Portal do Envelhecimento. Hoje eu diria, até pela minha condição de ser velha, né, de poder dizer mais não, de poder também selecionar mais as coisas que são mais prazerosas para mim. Uma delas é assistir séries coreanas no meu descanso. Chega às 9 horas, eu falei, encerro o expediente daqui, posso estar com muita coisa, mas aí eu vou fazer as coisas que me dão prazer, porque é necessário, né? E, bom, é isso, né? Nesse mundo que a gente vive depois da pandemia, então a gente acaba não saindo tanto, né? E curtindo mais também as questões. Claro que, nesse sentido, tenho o privilégio, né, de estar num bom lugar, e me sentir confortável nesse lugar e de gostar de estar nele, né? Então, venho fazendo muitas coisas também mais em home, né, do que fora, né? Mas eu gosto muito né, como eu moro em São Paulo, eu gosto muito de frequentar o Jardim Botânico, é o meu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo. Enfim, né, espaços mais abertos, né?
Bom, eu sou isso, né? Uma pessoa criativa. Eu gostaria de ter uma equipe enorme para que todas as coisas que eu penso que é um turbilhão de ser executadas, mas eu não tenho nem braços nem pernas para poder dar conta das coisas que eu gostaria de fazer. Como é que foi construir? Porque hoje eu vejo Longe Talks e as pessoas ainda acham, nossa, que legal, como se fosse algo muito novo, mas a gente está falando de algo que já vem acontecendo há muitos anos. E imagino o quanto que você passou por isso quando você falou, vou criar um portal, né, sobre essas questões. Então, como é que foi o seu raciocínio até chegar nessa ideia? O que te motivou, o que te levou a criar o portal do envelhecimento, que hoje realmente é a nossa referência, né? Uma referência muito grande. Eu acredito que não só aqui no Brasil, mas para quem está fora também, e acompanhando essas questões relacionadas à própria longevidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando eu fui atrás de um pós-doc, eu bati na porta da FAPESP para continuar como bolsista FAPESP, então eles pediam que eu tivesse que ir em uma outra instituição, entrar em outro grupo de pesquisa, não sei se ainda é assim que funciona, que me aceitasse, porque não poderia fazer dentro da própria instituição que eu tinha acabado de fazer o meu doutorado. E assim eu cheguei na PUC de São Paulo. E na PUC de São Paulo eu bati na porta de uma antropóloga de ciências sociais e ela falou, não, você tem que falar com a professora Suzana Medeiros, que tem um núcleo de estudo e envelhecimento. Bom, vamos lá, né? E assim foi a minha porta de entrada. E aí, nesse momento, eles estavam necessitando de dar continuidade à revista Kairos, que é uma revista técnica científica. Eu falei, bom, tudo bem, editar a revista não deve ser uma coisa tão difícil. Então, eu entrei nesse grupo de pesquisa, assumi uma disciplina, que é um seminário, que fazia parte da proposta do meu pós-doc, né? Assumi a revista Kairos. Bom, encurtando a história, saiu o seminário, dei a aula, né? Continuei editando a revista por vários anos, não saiu o meu pós-doc, a bolsa não saiu, mas já era um compromisso que eu tinha assumido, né? Isso foi em 98, 97, 98, uma coisa assim, quer dizer, estamos falando de, né, décadas, né? E paralelamente a isso, eu fui morar vizinha da Tomiko Born, que eu sempre falo que ela é minha madrinha, tanto de casamento quanto do estudo do envelhecimento, e foi ela quem trouxe, por exemplo, a sigla ILPI para o país, que depois a SBGG incorporou. Então, era uma pessoa, né, da área social, japonesa, casada com alemão, e aí com ela, né, a gente tomava vinho nos finais de semana, e ela, né, eu fui tendo uma boa relação com uma boa vizinha, né, e ela aos poucos foi me introduzindo com a temática do envelhecimento, ao ponto que eu levei essa temática também para dentro do grupo de pesquisa que eu continuei lá na USP, né, com Ciro Marcondes, que já faleceu, e ali eu queria, como meu projeto era estar analisando o impacto da tecnologia no corpo urbano, eu também incluí o corpo humano, né? E aí eu fui dar aula de metodologia no programa de pós-graduação em gerontologia, na perspectiva social, que a PUC tinha recém-aberto, né? E a professora Suzana, ela tinha fundado o programa do pós em serviço social, então ela era já uma senhora de Bengala, né? Ela tinha muitas ideias, e eu fui aquela, né, era mais jovem, então eu fui dando força e estimulando ela. E ela tinha um grande desejo, que era implantar um centro de informações integradas sobre o envelhecimento. Ela pensava em algo físico, né? E com os alunos, em 2002, a gente criou um site chamado Geronto Brasil, dentro de uma atividade programada
da universidade, né? E a gente foi fazendo assim, não tínhamos ainda o Dr. Google, né? Não tinha ainda, o Google chegou em 2004. Aí eu era com meu sobrinho, que era, na época tinha 16 anos, aí veio a questão do servidor, hospedagem, a gente fazia em Word, bom, era todas aquelas questões tecnológicas, né? Aí a gente depois, aí os alunos se formam, né? Porque é mestrado, cada um vai para o seu estado, e eu fui ficando com aquela batata quente na mão, né? E aí era meu final de semana, feriado, porque como jornalista você tem esse compromisso da periodicidade. Aí a gente transformou para Portal do Envelhecimento como referência, né, da área do envelhecimento. Mas a ideia, né, a grande idealizadora desse sistema, né, e que coloquei em prática, quer dizer, eu comprei a ideia da Suzana e ela me passou, né, e eu fiquei com isso, né. Então eu era a grande idealizadora, né, e aí, bom, enfim, chegou um ponto que a ONG foi criando outros projetos até para sobreviver, voltou mais para a saúde, e o meu campo sempre foi mais no campo educomunicativo, né? Aí, quando foi em 2014, eu cansei também, fui presidente da ONG 2 vezes, mas não aguentava mais, né? Aí falou, olha, tchau e benção, vou cuidar da minha vida, né? E aí falou, olha, então leva o portal, que se ficar aqui vai morrer. E sempre na minha equipe, quem cuidava eram colaboradores, a gente fazia tudo, eu que bancava servidor, hospedagem, porque eu bati nas portas de diversos departamentos na PUC, mas ninguém, imagina envelhecimento, isso, né? Aí quando foi em 2014, então, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o Portal do Envelhecimento, o negócio social. E aí montamos como empresa de negócio social o Portal do Envelhecimento. E assim, juridicamente, quer dizer, ele nasceu em 2002 como atividade programada na PUC, né? Mas em 2014, então, ele renasce com o mesmo nome, né? Portal do Envelhecimento, mas como empresa de negócio social e sempre mantendo, digamos, a mesma missão nossa, né? E alimentando essa rede, né, de diversas pessoas que tinham conhecimentos qualificados sobre o envelhecimento. Então, assim, para encurtar um pouco essa história que não foi algo desenhado, eu fui sendo levada, né? E hoje estamos aí com essa... E o portal, assim, só para também falar como empresa, né? O site, hoje o portal tem diversos produtos, né? O site continua sendo financiado por Beltrina Corte. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto educacional que tem o portal, né? Nas questões que a gente sabe, como você mesmo colocou, por mais que eu diga, olha, gente, estamos envelhecendo, somos mais avós, temos mais avós do que netos, e mais não sei o quê, parece que esse discurso, essa narrativa, ela ainda não bate, né? Ela não está batendo na porta de muita gente, né? E o que a gente quer não é abrir a porta do outro, mas é despertar isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo educacional do portal. Até para falar assim, por que essa negação que se tem à velhice? Bom, tem várias explicações, né? Mas é que o envelhecimento ainda, ele apesar de trombarmos com muitos velhos, né, desde o prédio em que moramos, o bairro, o metrô, o ônibus na rua, enfim, o envelhecimento ainda é estranho, né? Ele é muito estranho para nós, né? Para quem envelhece, é estranho para a sociedade. E o estranho sempre é algo que a gente nega, né? A gente tem uma aversão ao que é estranho, né? E aí, quando a gente começa a falar assim, em grupos de pessoas, né? O portal, ele nasceu
não dirigir, o nosso foco não é a população idosa em si, mas são os profissionais que atuam com a população idosa. E aí a gente vê esse papel, né? A gente acaba sendo mediador, né? E esse papel da educação é fundamental. E aí, o que a gente percebe? Olha, as pessoas não conhecem, não sabem o que é, e por não saber o que é, carregam, né, preconceitos que são reforçados pela grande mídia. A gente está aí, careca de saber, né? E as pessoas vão negando. Mas a partir do momento que as pessoas sabem como é, né, que põe para fora todos aquelas angústias, né, desse seu processo, né? Eu acho que as pessoas elas tiram um fardo das suas costas, sabe? E começam a olhar-se de uma maneira diferente. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de muita educação. Pena que educação não dá dinheiro, educação é um processo, você mais do que eu, né, que fez pedagogia, sabe que é um processo de longuíssimo prazo, né? Mas a gente tem um papel de formiguinha, né, Eliana? A gente está aqui, a gente teima, eu sou teimosa, sou persistente, né? Acredito nesse papel, né? E eu acho que a gente tem mudado, sim, né? Assim, a gente tem ajudado as pessoas a entenderem melhor o seu processo, ao menos muitos dos profissionais, e eles também vão reproduzindo, né, esses saberes, vão trocando esses saberes, né? Mas a educação, eu acho que ela é fundamental, né? É fundamental. Com certeza. E, Beltrina, em termos mais técnicos, assim, quando você olha para o portal, qual é o tipo de notícia, ou linguagem, ou abordagem que você percebe que chama a atenção de um público mais jovem? Eu não sei te responder, porque é igual a internet, sabe? Quando cai, não cai, você tem que sair. Então, você fica naquele mundo, né? No umbral que você não... né? Agora, como a gente não está preocupada em leads, em um monte de, né? Não é esse o foco. O site é um dos... Então, tem o portal do envelhecimento como empresa, mas o portal do envelhecimento ele tem a revista Longe Viver, que também é gratuita, que é mais técnica, mais de divulgação. Temos todo um trabalho de monitoramento e fomento a políticas públicas em parceria com o Edital Viver Mais. Então, temos todo esse trabalho de editais, tanto edital de Fundo do Idoso como edital acadêmico de produção de conteúdo em relação ao envelhecimento. Então, nós temos outros produtos, né, que dão sustentabilidade àquilo que o site oferece gratuitamente. Então, a nossa preocupação com o site é uma preocupação de educação mesmo. Se teve 50 visualizações, ótimo. Se teve 40 mil, ótimo. A gente não está atrás de likes, né? Então, acho que esse papel talvez tenha, e é um norteador nosso. Super, muito obrigada. Obrigada aí pela escuta, sempre é bom a gente falar, que também a gente vai marcando, né, essa nossa trajetória, né?